Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live e a live de hoje é sobre o assédio sexual no trabalho. E a nossa convidada é Márcia Tomás, que deve estar entrando. Oi Milene, tudo bom, querida? Para ficar registrado, para quem não me conhece, sou Graziela Halpe, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora com pós-doutorado na área da educação, com a especialidade da sexualidade e educação sexual. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre um tema tão importante que é o assédio sexual no trabalho. Tema ainda pouco discutido, mas que tem toda uma legislação, um amparo, que com certeza vai contribuir muito, em especial para nós mulheres. Nossa convidada já chegou. Vou convidá-la. Que bom, Milene, tá de volta, coisa boa. Ótimo, muito bom mesmo. Aguardando a Márcia entrar. Vamos lá. Será que tá demorando? Vamos ver. Dá uma olhadinha na tua internet, Márcia. Olá! Tá me ouvindo? Tô Acho que tá te travando um pouquinho ouvindo. aqui. Não sei como é que tá para conosco. Tá rodando. Não sei se é só para mim, mas tá me vendo e me ouvindo bem? Ó, tô te vendo e tô te ouvindo, sim. Ai, que bom. Então, seja muito bem-vinda, Precisando já Márcia. obrigada. A tua internet, gente, me ajudem aí a dizer se o problema está comigo aqui. Eu estou com dificuldade para ouvir a Márcia bem. É só comigo? Pois então. Será que eu entro e saio? Eu saio e entro de novo? Não, eu acho que não. Tu tá com a tua 4G. Oi, meu filho, Gabriel, seja bem-vindo. Eu tô com Wi-Fi, será que eu tiro o Wi-Fi? É melhor? É melhor, coloca a tua. Aham. Demorou, Eu né? acho que melhora um bocado. Vamos ver. Melhorou. Aham, agora sim. Deu certinho. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Coisa Obrigada. boa. Então, de nada, imagina. É sempre um prazer a gente receber aqui para conversar, né? Deixar bem claro que essa é uma live, é um diálogo que a gente troca ideias, é uma oportunidade da gente receber as pessoas que querem tirar suas dúvidas. Eu digo que é sempre uma construção de conhecimento e eu adoro estar dialogando, né? Com diversos universos, em especial na área da sexualidade e da educação sexual. Eu já fiz as minhas apresentações, mas eu quero ter a honra de apresentar a nossa convidada de hoje, a advogada Márcia Tomás. Ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduada pela MATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina. É também presidente da Comissão do Direito do Trabalho do IASC, Instituto dos Advogados, também do nosso estado. É membro efetivo da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santa Catarina, membro da CAT, Associação dos Advogados Trabalhistas, também aqui do nosso estado, e coordenadora do Núcleo Trabalhista do Escritório Tavares e Advogados Associados. Se vocês querem mais, não precisamos. Obrigada. Quanta coisa, que lindeza, coisa boa. Quando a gente trocou aquelas ideias, né, sobre falar, com o que nós vamos falar, o que a gente pode acrescentar para aqueles que estão nos ouvindo, né? Deixa eu dar um oi aqui para minha tia Fátima, seja bem-vinda. Professor Antunes, seja bem-vindo, querido.
E aí a gente pensar, né, na questão do assédio do trabalho, assim, nossa, como isso acontece, não é mesmo? Bastante, né? Bastante, eu não sei como é que tu vê, assim, porque por mais que a gente perceba, sabe, Márcia, que né, por eu trabalhar nessa área, os avanços na área da sexualidade, da educação sexual, a gente ainda vê que a questão do assédio sexual, e aqui, né, específico na questão do trabalho, ainda é um assunto carregado de mitos, né, que Uhum. precisa ser discutido, e muitas vezes por vergonha, por medo, acaba não se abordando. E eu queria ouvir um pouquinho de ti, o que que tu me É, dizes. quero te agradecer de novo, né, pela oportunidade, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui trocando uma ideia contigo. E assim, ó, eu vou começar primeiro falando que eu acho que é importante a gente fazer uma distinção desse assédio sexual que a gente vê cotidianamente, sabe? Como aquele no ônibus, na rua, né? Sim, Então, aham, né? Que esse é um assédio sexual que é um pouquinho diferente do assédio sexual no trabalho, né? Porque uhum, sexual, que a gente vê constantemente, né, fora do ambiente do trabalho, ele entra como um crime, né, que está tipificado no Código Penal, como importunação sexual. Né? É aquele que tu tá na rua, ou tu tá no barzinho, o cara te força a te dar um beijo, ou te agarra sem uhum, querer, ou toca em partes que não é para tocar, né? uhum, Esse é a importunação sexual, né? Que é tipificado num outro artigo do Código Penal, né? Então, só queria deixar essa diferenciação, né? excelente. Né? Então, o assédio sexual no trabalho, ele também se encontra no artigo do Código Penal, tá? Só que em outro artigo, tá? E ele é um pouquinho diferente. Ele diz que é caracterizado, né? O assédio sexual no trabalho, quando tu sofre constrangimento para obter, né? Alguma gratificação, alguma coisa, sobre o teu superior hierárquico, tá? É aquele caso assim do teu chefe, né? Que, vamos aquele convitezinho para jantar, né? Quem sabe eu te dou aquele cargo melhor, né? Ou então, inclusive tem vezes até, Graça, assim, que a pessoa se nega, né? A sair com a pessoa, né? Já sabendo, né? O que vai ocasionar essa saída dela, inclusive ameaça de ser demitida, né? Tudo isso. Então, essa diferenciação, assim, que é o direito do trabalho é constranger alguém, né, para obter algo sexual, né, porque tu és aquele superior hierárquico, tem aquele poder, né, sobre a pessoa, entendeu? Essa diferenciação, assim. Excelente, bem isso. E outra coisa, está muito ligada à questão do machismo, tu não acha, Márcia? Uhum. Tá. Como é que a gente vê, né, esse machismo estrutural que a gente percebe do nosso dia a dia, que as questões não mudam, né? E assim, não só do próprio machismo, mas assim, também como outras frentes, como a questão da homofobia, da transfobia, né? De outras questões sociais, de lutas sociais que a gente percebe. E essa É. questão do machismo está muito intrínseca a tudo, né? E aí A eu gente, pergunto, sim, por favor. não, a gente estava até conversando esses dias, né, que inclusive até eu falei para ti, né, eu comentei contigo, né, que existe também ao contrário, né? Tem até um Sim. filme lá, atual, né, que é o Michael Douglas com a Demi Moore, eu acho, se não me engano, né? E que lá é o contrário, né? Lá que ela toda poderosa, chefona toda poderosa e assedia ele, né? Que é o subalterno Uhum. dela. Mas isso, como até foi até tu que me passaste os dados, né? Que é claro que a maioria, quem sofre é a mulher, né? Em função muito do machismo, claro. E que isso eu acho que daí Sim. já joga a bola para ti. E assim, eu acho que daí vem lá de criancinha, da educação, dos pais, né? O que tu acha? Eu fico pensando, né, assim, meu Deus, que filhos são esses que a gente coloca no mundo, que alunos são esses que passam por nós, né? Cadê o nosso papel? Porque esse machismo, né, vem tanto de mulheres como de homens, porque nós também temos, né, mulheres machistas, assim, que se veem dessa forma. É, que educação foi essa que a gente, né, faz? Tá uma trovoada aqui, tá uma barulheira Tá. temporal aqui. Tá, um temporal aqui em Florianópolis. E, e eu fico me questionando, né, quantos trabalhos que a gente pode fazer quando a gente fala, né, de uma abordagem de uma educação sexual emancipatória, que comece lá na educação infantil, né, onde os papéis não sejam isso é para menina, isso é para menino,
né? Menino brinca de boneca assim, menino lava a loucinha assim, a menina de carrinho e de bola, enfim. Né? Quando a gente trabalha uma equidade de gênero, e em Eu acho. especial a questão do respeito um ao outro, né? Esse é o trabalho da educação sexual na educação infantil, sabe? Do respeito das possibilidades serem as mesmas para ambos, para que eles decidam o que fazer, né? Como que eles querem, como que eles gostam. Então, o respeito acima de tudo. E quando a gente se depara com uma sociedade, né, extremamente violenta, porque a gente tem dados aí da ONU sobre uma violência sexual e o assédio sexual no trabalho, ele entra na pauta da violência sexual. Então, assim, é muito sério, os dados são muito sérios. Se tu colocaste ali sobre a questão do filme, né, que no caso a assediadora é a mulher, né, sim, existe, né, mas a gente sabe que os dados vão mostrar que 3 vezes mais são as mulheres que são assediadas. E um dado interessante também, dentro das pesquisas que eu fiz, Márcia, é que muitos homens que sofrem um assédio, eles não denunciam, né, justamente porque se sentem constrangidos por estarem sofrendo assédio de uma mulher. E aí vem novamente o papel, né, daquela questão machista, que homem não chora, né, homem tem que ser forte, viril, enfim. Né? Aquela então, coisa do todo assédio, que dificulta. Como? Né? Tem aquela coisa também, né? Pô, eu vou denunciar, o que vão falar de mim, né? Você não gostou de uma mulher te assediando? Como assim? Né? Exatamente. Também, né? Tem todos esses lados, sim, tem todos esses lados. Então, assim, é complexo quando a gente pensa, e eu costumo dizer assim, não tem como a gente mudar uma sociedade se nós não mudarmos, e é pela educação, né? Na semana passada, eu acho que eu tive com o Tony Reis, aqui, presidente da Associação LGBTI do Brasil, e ele dizia, primeiro lugar, educação, segundo, educação, terceira, educação. Não é? Uhum. Então, quando a gente tem esses homens, né, ou mulheres machistas, né, mas é muito mais homens, quando a gente tem essa quantidade de violadores, de violentadores, de assediadores, o que a gente está fazendo? Que educação é essa que a gente está dando? Né? Que poder é esse? Que empoderamento é esse que a gente dá aos homens? Enquanto nós, mulheres, lembrando, salvaguardando que homens também sofrem assédio, né? Mas como são muito mais mulheres, a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Do quanto que as mulheres precisam se empoderar, não é? Para barrar, para blecar, né? Para denunciar, saber que podem sim. E o medo, né? De serem julgadas ainda pelas outras mulheres, né? Uhum. Até pegando esse teu link, que eu ia até deixar para falar mais no final, mas só para pegar esse teu link, que tu falou que tem muita mulher também machista, aquele filme que a gente estava comentando, que é Crimes em Hollywood, né? Que é daquele... ele era produtor, né? Um dos maiores produtores de Hollywood, inclusive também é um cofundador da Miramax, né? Naquela empresa, um cara poderosíssimo. E ele dava em cima, dava em cima não, né? Assediava todas as atrizes, né? Prometendo estrelismo, né? Para elas, mas todas aquelas atrizes famosas, Cameron Diaz, né? Essas de primeiro estirpe, assim, né? E agora foi em 2017, 2018, se não me engano, que elas começaram a denunciar, essas mais jovens, tá? Teve até também um Oscar, também elas pegaram o microfone, também uma delas, que eu não recordo quem foi, e falou. E assim, ó, e descobriram que eles já faziam isso desde o começo da carreira, tá? E assim, aí elas questionaram a Meryl Streep, que depois que todo mundo denunciou, ela foi lá e disse que também sofria o assédio sexual desde o início da carreira. E a questionaram, mas como tu não denunciou? Por que você não denunciou? Aí vem aquela coisa, se todas elas denunciarem, também evita, talvez, que as próximas sofram também, né? Esse assédio, né? Então, por isso eu falei, a coisa de machismo de mulheres também, porque ela também tinha essa coisa, não é tão grave, não vou denunciar, né? Lá atrás, né? Porque imagina ela denunciar anos e anos atrás. O mundo era bem diferente do que é hoje até, né? Então... Aí percebe só o nosso papel, né? Nós aqui, fazendo essa live, que depois vai ser divulgada pelo YouTube e outros canais, vão passar para as pessoas. O papel que a gente tem numa sociedade é muito sério, né? De levar conhecimento às pessoas, para que elas realmente denunciem. Agora em maio, aqui em Florianópolis, só para localizar, não sei se tu soubeste, que teve aquela denúncia de 80 meninas mulheres sobre violência sexual, assédio, relacionamento abusivo,
no Twitter, se relacionou ao Expose de Floripa. E aí depois teve, né, esse movimento em todo o Brasil. Então, uma começou a denunciar. É muito importante também colocar aqui que a gente, ao denunciar, né, fazer um relato de um caso, não citar o nome da pessoa, daí tu sabe Sim. melhor do que eu, né, numa rede social. Você pode relatar, você pode se expor se quiser, enfim, cada um com seus cuidados, mas nunca relatar o nome do agressor, né, do violentador, porque daí também é causa de pena. Mas tu vê, uma denunciou, né, fez o relato, empoderou outra. Nós tivemos 80 meninas aqui, ou meninas, né, adolescentes, mulheres, jovens, Tá. denunciando esses casos de abuso, que também está muito relacionado a esse machismo estrutural, né, essa coisa de eu posso, né, eu mando, eu faço como eu quero e assim por diante. Aham. Teve também um outro filme, Grazi, que também é baseado em fatos reais, que é ai, eu esqueci o nome dela, mas enfim, é sobre o Roger Ailes da Fox News, né, que era o CEO da Fox News, tá? Então, também, mesma coisa, né, ele assediava as repórteres, as âncoras do jornal, tipo como se fosse a Fátima Bernardes, o dono da Globo, lá, o CEO da Globo, sabe? E todas elas, todas as âncoras, né? Então, uma dessas âncoras denunciou, né? E aí começou as outras repórteres a denunciarem, vindo que ele também, e algumas até, inclusive, tinha saído da Fox e foram para outras empresas em função desse assédio. E aí, depois que essa primeira denunciou, todas elas outras denunciaram, tá? Então, aí ele também perdeu o emprego, né? E várias também entraram com ação contra ele. E até veio, aí fundaram até uma das atrizes, Alissa Milano, ela fundou um movimento #MeToo, né? Eu também. Então, o objetivo, o que, que é? Para mostrar para o mundo a dimensão desse problema, sabe? Então, toda ela que sofresse algum abuso, algum assédio, iria lá e colocava #MeToo, sabe? Então, tem milhares, colocar ali no Instagram, #MeToo, tu vai ver assim a quantidade de pessoas, assim, de mulheres que colocam essa hashtag. Então, assim, é muito sério, né? A dimensão é muito maior do que a gente possa imaginar. Exatamente, esse Expose de Floripa também era hashtag. Aham. Entendeu? Também colocaram. Então foi uma coisa assim fantástica, saiu até no Fantástico, sabe? No Jornal Nacional, a quantidade de denúncias feitas por essas meninas jovens. Assim. Então é preciso realmente empoderar, né? Seja mulheres ou homens, enfim, para que denunciem mesmo em caso, né, de um assédio sexual no trabalho, que é uma coisa muito séria. Né? A pessoa, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ela fica na mão do outro para não perder o seu emprego, porque precisa, né? E É. vai se sujeitando aquilo, aquela pressão que pode ocasionar uma série de coisas. E eu estava lendo aqui, o assédio sexual no trabalho, ele vai desde um convite para ir em locais sem relação ao trabalho. Sim, então vamos jantar hoje, né? Ou passa lá em casa para assinar aquele contrato, né? Ah, Esse produtor que eu te falei desse filme lá de Hollywood, e todos os contratos que ele assinava com essas atrizes, ele não assinava no local de trabalho. Ele falava, não, uhum, vai no hotel, vai no meu hotel jantar comigo à noite e nós assinamos o contrato lá. Eu te prometo. uhum, Mas ele não esperava ela lá no restaurante. Elas tinham que subir no apartamento dele, na suíte dele, e ele abria a porta, isso aí foi toda sem exceção, de roupão, nu, só de roupão, né? Então, tá uhum. imaginando o que elas teriam que fazer com ele para poder ter assinadinho esse, né? Tipo aquela coisa, né? Faz um favorzinho para mim que eu faço outro para você, né? É aquela famoso teste de sofá, né? Que a gente ouve falar muito, né? Do teste de sofá. É lamentável isso. E esses É, filmes são verídicos, né? Que esses tu dois tinha me também. falado. É o Bombshell, que é o escândalo, né? Que é esse que é o CEO lá da Fox News. E tem um outro que é aquele que é Crimes em Hollywood, Assédio em Hollywood, que daí que é esse produtor de cinema. Né? Mas Ai, é bem depois legal. vamos colocar embaixo da nossa live a sugestão desses filmes. Uhum. Aí tu me passa, já me Ah, passasse. Eu coloco lá para quem quiser assistir, é bem interessante. Gente, o que mais? E aí eu não, fico pensando, voltando ali especificamente, né, ao direito do ah, trabalho, ao assédio, né, sexual no trabalho. Aí, como eu havia falado, para caracterizar crime sexual,
tem que ser superior e hierárquico, né? Que daí está tipificado no Código Penal, tá? Tem que ser aquele agente, né, superior e hierárquico para ganhar favorecimento sexual e tal. Isso é tipificado no Código Penal, tá? Esse é um crime sexual no trabalho, assédio sexual no trabalho, tá? Só que nada obsta se, por exemplo, o teu colega que tem o mesmo nível que você te assedia, tá? Só que daí tu não vai entrar trabalhista, por exemplo, contra a empresa, porque daí nesse caso agora anterior que eu falei, a empresa é responsável, né? Porque é um gerente dela, é um CEO dela, ou o próprio proprietário, o próprio dono da empresa que assedia, né? Então a empresa é responsável nesse caso. Tá? Tu pode entrar com ação contra a empresa, pedindo danos morais em função desse assédio e várias outras coisas, né, pertinentes. Mas, se for teu colega, né, que não seja superior e tal, tu pode entrar com uma ação civil, né, com uma ação indenizatória, nada obsta, né, mas aí tu não vai poder entrar contra a empresa, entendeu? Essa a diferença, que daí não é caracterizado crime, entendeu? Tu pode entrar com uma ação indenizatória e tal, mas não seria crime. Nesse crime tipificado de assédio sexual no trabalho, né? Porque está bem específico ali no Código Penal, né, nesse artigo, que o agente é o superior hierárquico, sabe? Aí essa diferenciação, né? Então, assim, para as empresas, como vai lá, tem um gerente lá e ele está assediando alguém. E eu, como dono da empresa, não faço nada. Eu vou responder, tá? É tu que responde, né? É a empresa que responde, né? Porque ela é uma pessoa de confiança, é um cargo de confiança que a empresa deu, então a empresa é responsável para aquela pessoa. Né? Então ela tem que fiscalizar, ela tem o poder, ela tem o dever de fiscalizar. Né? Se está sofrendo assédio sexual, ela tem que ver, assim como assédio moral também, né? Então, o que seria o ideal para a empresa, né? Ela realmente tem um programa de compliance, né? Que o compliance é um programa que é tipo como se fosse uma auditoria na empresa, né? Uma auditoria onde o profissional vai lá, ele vai demonstrar todas as desconformidades que a empresa está, não só nesse sentido, mas como folha de pagamento e outras coisas mais, e instituir normas de boas práticas, sabe? Como, por exemplo, se um funcionário está assediando o outro, né? Vai lá e dá uma carta de advertência, uma carta de suspensão, pode até dar justa causa. A empresa já isenta disso, né? Aí a pessoa vai poder entrar só contra, porque não, a empresa tomou todas as medidas necessárias, entendeu? Então é a diferenciação, assim, que daí seria ideal que a empresa tivesse essa noção, né? E esse comedimento também, né? De ter esse profissional, né? Nessa área para evitar, né? Futuros processos trabalhistas, né? E passivo, né? Um passivo trabalhista lá na frente. E a questão do assédio, ele traz uma série de consequências, né? Então, como a questão da depressão, né? E todas essas causas, sejam físicas ou psíquicas, que levam, né? Essa questão do assédio, ela também entra como uma justificativa dentro da lei? Como é que funciona isso? Sim, assim como o assédio moral, né? O assédio moral é aquele que o teu chefe, o teu superior, aí grita contigo, né? Ou faz pouco da pessoa na frente dos outros, né? Humilha. Então, tudo isso faz ela passar vexame, não deixa ela ir no banheiro na hora que quer. Enfim, são várias coisas que caracterizam o assédio moral, né? Principalmente essa coisa fechatória, né? Que muito dono de empresa às vezes acha que isso não dá nada, eu sou o dono mesmo. Inclusive eu tive, né, um processo trabalhista que era uma recepcionista e o dono da empresa estava chegando na empresa com um cliente e o cliente dele falou assim, olhou para a recepcionista e falou assim: fulana, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí o dono da empresa olhou para ela, olhou para o amigo, começou a rir e falou assim: deve ser do Bocarra. Que a gente sabe que é uma boate, né, de strip aqui, né? Então, quer dizer, ela me procurou, nós entramos com a ação, teve outros pedidos também de hora extra, etc. E eu também pedi dano moral em relação a isso, e ela ganhou, né? Porque teve até um colega que soltou e tal também, quer dizer, olha o constrangimento que ela passou, né? Só que todo mundo, é brincadeirinha. Mas tem, assim, uma diferença entre uma brincadeirinha e uma coisa humilhante, né? Uma coisa fechatória. Mas tem pessoas que levam em brincadeira em função de toda a construção, a nossa construção, né? Então a gente cresceu ouvindo brincadeiras, né? Um assobio,
né? Uma cantadinha aqui, uma cantadinha ali, né? E tu acha bom, e tu acha bom, e tu acha, né? Teu ego melhora, enfim. Só que, por um outro lado, ocasiona muitas coisas mais sérias, né? Mais tarde. Então, assim, ó, eu peguei aqui, né? Como a gente falou dos casos típicos de assédio sexual, convite para ir a locais de trabalho, que não são de trabalho, toques indesejados, aqueles abraços prolongados, exibição ou envio de fotos pornográficas, solicitação de caráter sexual, perguntas embaraçosas sobre a vida pessoal da pessoa, né, do subordinado, no caso, né? Pedindo para que a trabalhadora se vista de forma provocante ou sensual. Quantas situações, assim, que a gente fica sabendo, né? Quanto coloca o outro em risco, né? E aí os casos são sérios ali, como a gente estava falando, né? Inclusive chegando até o suicídio. Eu soube de um caso que ela não suportou a questão do assédio e acabou cometendo suicídio, que é um horror. Né? Deixa eu cumprimentar essas amigas lindas, a Ju, a Andréa Dias, a Josi. Eu acho que não tá aparecendo pra mim. Tu tirou os comentários? Não, não. Tá aparecendo aqui, as pessoas estão entrando para ti, não tá? Não. Ah, que pena. Não, para mim tá aparecendo sim. Então, o que mais que a gente vai falar aqui? Bom, o que mais me chama a atenção, sabe, Márcia, é que, de acordo com a ONU, mulheres, nos últimos 12 meses, 243 milhões de mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos foram submetidas a uma violência sexual física. E o assédio ele vai entrar nessa pauta da violência. Desses 243 milhões, 80% são mulheres. Agora imagina só. Sim. E tu imagina também como é que a mulher se sente. Também a gente passa a maioria do tempo no trabalho, né? Não é? Um terço do dia é no trabalho, porque são 8 horas por dia. 8 horas tu passa dormindo. Então fica aí a transporte para tu ir voltar para o trabalho e tal, tu fica bem pouco com a tua família e tu acaba passando o maior tempo no trabalho, né? Então, imagina o constrangimento da pessoa e como é que fica a cabeça da pessoa, por isso que muitas entram em depressão, né? Porque imagina tu ficar o dia inteirinho, né, com aquele assediador, né, aquelas piadinhas, aqueles convitezinhos, né? Realmente é bem complicado, né? Porque para além disso, tu tem que superar o medo, a questão da exposição, é a tua palavra contra dele, é a questão da perda do emprego, que você não pode, na maioria, né, na maior parte das vezes é isso, gente, não é fácil ter um emprego. Então, quando são assim mais poderosos, digamos, ameaçam de que ela não vai conseguir emprego mais em lugar nenhum, né? Então, é muito complicada a questão, né? É interessante que, assim, né, a questão do assédio sexual no trabalho, ele entra na pauta da violência sexual, ele entra que é uma relação abusiva, ele entra na relação de abuso, não é? Das relações. Então, assim, eu volto a falar que realmente, sem educação sexual, desde a infância, para que a gente possa trabalhar a equidade de gênero, para que a gente possa trabalhar, né, meninos e meninas, para que possam fazer o que quiserem, que possam se respeitar entre si, é o princípio de tudo. Não tem como ser diferente, porque de alguma forma, nós, né, enquanto profissionais, eu enquanto mãe educadora, né, sou docente, enfim, em algum lugar nós estamos errando, porque são pessoas que estão aí, né, que podem ter passado por nós ou não, mas de alguma forma a nossa sociedade está num ciclo vicioso, né, de mitos e tabus que acabam não falando sobre coisas que seriam pertinentes, né? E por isso as lutas, né, para o empoderamento da mulher, para que ela possa fazer realmente as denúncias, para que ela não fique subordinada a essas ações, né? E para os homens também, né? Aqueles que sofrem, eles têm que se colocar, porque o homem chora sim, o homem tem que denunciar a mulher sim, o homem também não deve passar assédio, como em nenhuma de nós. Né? Acho que seria. Uhum. E tem até nesse programa de compliance, que eu mencionei, que o próprio programa de compliance, ele é de um modo que ele abre um canal para a pessoa, não só nesse tema, né? Não só nesse sentido, mas em qualquer sentido, a pessoa, tô fazendo hora extra e não está sendo paga, ou sei lá, qualquer outra coisa que ela não está se sentindo bem,
essa pessoa, ela assina um termo de confidencialidade, ela não vai repassar isso para a empresa, ela não vai repassar quem denunciou para a empresa, tá? E a pessoa pode ir lá, seria quase tipo um psicólogo, né? Não precisa necessariamente ser, né? Mas ou um profissional do direito, e ele vai colocar ali para ele poder realmente regrar essa empresa, né? Para melhorar, para um melhoramento, e também para essa pessoa, né? Que ele ela vai poder passar para essa pessoa que assinou esse contrato de confidencialidade, que não vai repassar o nome dela, mas ao mesmo tempo ela vai ter essa liberdade de poder estar denunciando, sabe? Dentro da própria instituição, né? Então isso é bem interessante também. Muito, muito. Eu acho que é por aí. Acho que a gente precisa fazer isso. Um beijo para a Gina, que entrou aqui. E assim, ó, é grave, porque tu vê que são as 3 esferas, né, que a gente que implica, né? É a esfera criminal, porque está tipificado, né, como crime sexual realmente no Código Penal. Tu podes entrar com uma ação civil indenizatória, porque tu passou uma situação humilhante, né? Muitas vezes, como tu falaste, até entrando em depressão e tudo mais, até suicídio. Se acontecer isso, até a família pode entrar pedindo essa indenização. Sim. E também uma ação trabalhista, né? Porque quando realmente é um caso desse assédio dentro da empresa, uma ação trabalhista também. Então, vê as 3 esferas para tu ver quanto que é problemático, né? Esse assédio, esse tipo, né, de comportamento. Sim, as pesquisas mostram que as mulheres estão perdendo um pouco do medo, né? Mas a gente consegue perceber que ainda se esbarra, né, nesse receio, né, na perda do emprego, do julgar do outro, né? O olhar do outro sobre si, né? De como se colocar. Realmente é uma situação bem difícil. Corajosas que conseguem realmente se colocar e sobre isso, inclusive até os próprios homens da própria organização, o teu colega de trabalho que está vendo que está sendo assediado por um outro, vai lá e conversa com o outro, conversa com o teu colega lá que é homem, fala, pô, cara, isso não é legal, né? Isso não é constrangimento, isso. O próprio homem pode falar para o outro homem também, né? Para talvez mudar o comportamento dele. Eu acho isso interessante também. Também acho. Se ajudar, né? Eu acho que nós estamos aqui para nos ajudarmos, né? Então, acho que cada um tem o seu papel e contribuir nesse sentido seria o ideal. Acho que é por ela. É isso. É isso mesmo. Então tá, minha querida. Não sei se queres colocar mais alguma coisa. Já falou bem assim, né? Então, que cabe ao empregador realmente manter, né, aquele ambiente saudável, né, de trabalho, né? É responsável por isso também, né? Não só o assediador em si, né? Sim. E vamos, né, trabalhar para uma cultura menos machista, né? E para que tudo possa melhorar. É exatamente isso. É para aqueles que têm filhos, né? Um casal de filhos, por exemplo, coloquem, né? As mesmas tarefas. Esses dias eu estava na casa de uma pessoa, que não vou dizer, eu disse, olha onde é que a gente está, onde é que estão os homens sentadinhos lá e nós lavando a loucinha, né? Então, assim, isso já se construiu de muitos e muitos anos e realmente a gente precisa mudar, né? Mas eu acho que a gente está mudando. As mulheres estão começando a se empoderar e realmente vão colocar nisso. Os movimentos das hashtags são muito importantes porque, né, tem uma dimensão, atinge uma dimensão muito grande, né? As pessoas começam a se conscientizar do tamanho, da dimensão enorme que é esse problema, né? Então, as redes sociais têm ajudado bastante também. É isso. E nós vamos continuar aqui ajudando. Depois, essas perguntas que eu receber, eu compartilho contigo, para que a gente possa responder e atender. Então, eu quero te agradecer mais uma vez a tua participação. O convite. Imagina, eu espero contar contigo mais vezes, com a tua, né, com a tua atividade profissional, com a tua amizade, para que a gente possa esclarecer mais e mais pessoas. Foi um prazer, foi uma honra te ter aqui comigo. Obrigada, querida. Um beijo. Um beijo a todos, boa noite. Um ótimo final de semana. Beijo. Igualmente, tchau, tchau.